Você conhece alguém que fala assim: eu só vou ser feliz quando tiver o mesmo carro que fulano, ou só vou ser feliz quando tiver o que aquela pessoa tem? Pois é, infelizmente tem muita gente que pensa desse jeito. É a felicidade baseada na inveja. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Como é que é essa história de só ser feliz baseado no que o outro tem, no que o outro é? Isso é uma criação muito interessante da nossa forma de visualização do mercado. A gente pensa que esse problema da inveja está ligado às pessoas, ao comportamento delas, ou alguma coisa que elas fazem. E, na verdade, não. Isso está ligado a como o mercado produz essas ideias, né? As propagandas muitas vezes dizem para a pessoa: você vai ser feliz quando você tiver tal coisa, ou você merece ter tal coisa. E as novelas, as propagandas também têm muito essa ideia de que o ter vai fazer de você ser visto, ser desejado e ser lembrado. Toda pessoa ela tem dentro de si uma vontade de se sentir importante. E cada pessoa se sente importante de maneira diferente. Então, tem gente que quer ser importante por aquilo que ela tem sem mostrar. E tem gente que quer realmente mostrar para ter a atenção que ela necessita. Por que tem essa coisa de basear no do outro, ou às vezes de basear? Eu conheço pessoas, por exemplo, que já colocaram fotos dia mais feliz da minha vida, aí porque está tirando uma foto com um artista que é fã. Assim, tem coisas que podem ser mais feliz, não sei, depende muito da pessoa, mas assim, essa coisa de felicidade relacionada ao outro e não a si mesmo. Exatamente. As pessoas elas olham para as possibilidades de alcançar determinados patamares. Então, a fama, que a gente pode dizer que existe boa e má fama, a fama é apenas ser conhecido. E quando você está ao lado de uma pessoa que é conhecida, você se sente feliz por estar próximo àquela pessoa. Existe sim uma felicidade em estar próximo daquela pessoa, porque às vezes é um artista que te proporcionou momentos, emoções importantes, às vezes é um músico que você gosta de ouvi-lo, e isso te traz emoções importantes, mas, mais do que tudo, é uma falta de autoconhecimento. É você não saber o que você realmente trouxe de bom para o mundo. É você não olhar para os seus próprios dons ou para as suas próprias escolhas e falar: olha, isso aqui me faz feliz. Eu não tenho inveja. Né? Inveja do latim invidere, que é eu olhar torto, eu olhar para o do outro. E a inveja tem essa conotação de não olhar para si mesmo. Eu estou o tempo todo olhando no que o outro está fazendo, o tempo todo olhando como ele faz e achando que aquilo serve para mim também. Né? Às vezes a gente vê um vizinho trabalhando horas e horas e horas e fala: não, é isso que vai mudar minha vida. E às vezes o que você precisa é trabalhar menos horas e conseguir fazer o que você faz de melhor para conseguir o mesmo resultado. E de onde vem essa história da felicidade baseada no outro? É uma característica muito própria do Brasil, ou em outros países também tem isso? Não é. É uma característica muito voltada para o nosso comércio. Né? Não vou falar pontualmente do capitalismo, porque pode parecer esquisito falar: olha, é o capitalismo. Não. É a nossa forma comercial. O comércio se baseia na necessidade da pessoa ter alguma coisa. Então, quanto mais infeliz a pessoa se sentir, quanto mais miserável ela se sentir, mais ela vai ter que consumir. E como que eu faço uma pessoa que tem, digamos aí, ganhe muito bem, se sentir miserável? A gente diz para ela que ela precisa ter o carro do ano. E todo ano esse carro vai mudar. Ela nunca vai conseguir manter o carro do ano, a casa do ano, o melhor carro, a melhor casa. E o comércio ele se alimenta disso. Então a gente sabe, é importante o consumo consciente, mas mais do que isso, o consumo autônomo. Consumir aquilo que eu realmente preciso e não aquilo que o mercado diz que eu preciso. Isso acontece em todos os países. Quanto mais coisas a gente coloca para a pessoa que ela precisa consumir, mais ela vai buscar por isso. Em alguns países que sofrem muito com a pobreza, é mais fácil de vender para os ricos coisas absurdas, vamos dizer assim, um carro de 4 milhões de dólares, ele está muito mais ligado a países que têm uma infelicidade maior do que países muito felizes. A gente falou dos países mais felizes do mundo, e o consumo nos países mais felizes do mundo é muito mais consciente. A gente vê que as pessoas acabam consumindo menos por terem uma vida mais feliz, mais tranquila. Agora, dá para trabalhar isso em casa, Lucas? A primeira coisa que é preciso é ter essa noção qual é o nosso objetivo, enquanto família, enquanto pessoa, né? Quando a gente vai falar com a família toda, fala: olha, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, por quê? Porque a gente tem várias pessoinhas com cabeças diferentes querendo consumir coisas diferentes. A gente já ouviu das crianças, com certeza, alguma frase dizendo assim: ai, mas eu quero isso porque isso é bom. Ela pegou isso, às vezes, de uma propaganda de TV e trouxe para dentro de casa. Né? E, nesse momento, fazer uma pergunta. Como é que você sabe que isso é bom para você?
Aí, eu não sei. Então, a gente pode testar. É muito importante mostrar para a pessoa que quando ela recebe alguma coisa, ela precisa testar se aquilo realmente trouxe felicidade. Porque, às vezes, aquilo só trouxe uma compensação, um prazer momentâneo. E é aí que a gente fala da felicidade plástica. O prazer momentâneo é uma felicidade plástica. É algo que eu compro, que tem uma validade e que eu vou precisar de outro daqui a algum tempo. A gente tem livros, inclusive, né, de escritores, tem a Ana Beatriz Barbosa, se não me engano, escreveu um livro falando sobre o consumismo, né, sobre os perigos do consumismo. E isso acaba virando um círculo vicioso, né? Exatamente. Tem um dos doutores em felicidade, chamado Dr. John Flynn, ele escreveu um livro falando sobre o checklist da felicidade. E dentro desse checklist tem uma das coisas muito legais, que ele diz assim, verifique o que você tem consumido. Verificar o que você tem consumido é olhar exatamente para o que você consumiu nos seus últimos meses e falar, olha, isso realmente fazia sentido e isso eu consumi no momento de necessidade de atenção ou de tristeza para colocar alguma frustração. Eu preciso colocar alguma coisa na minha vida, às vezes, para tampar um outro buraco, né? E isso não é saudável. O certo seria viver as frustrações, olhar para aquelas lacunas. A gente fala muito disso. Sentir tristeza, sentir raiva, não utilizá-la no dia a dia, mas sentir e aprender a lidar com as emoções. O consumismo está muito ligado a pessoa não saber lidar com as próprias emoções. Dizem que felicidade é um estado de espírito e que você escolhe esse estado de espírito, né? O acordar de manhã e decidir ser feliz naquele dia faz diferença? Faz muita diferença. Existem até estudos de PNL, de programação neurolinguística, que dizem para você, durante a noite, criar os pensamentos do seu próximo dia. Às vezes você, durante a noite, criar algumas coisas para o seu próximo dia, pensando, olha, o que eu fiz hoje foi isso, e amanhã eu farei isso, que isso me faz bem. Você se programar para poder fazer coisas boas no seu dia. Nós vivemos muito no modo automático. Esse modo automático gera o que a gente chama de tristeza escalonar. A pessoa ela vai ficando triste sem perceber e o organismo dela vai se acostumando. Eu brinco que é o sapo dentro da água, o caranguejo dentro da água ali. Ele vai se acostumando, ele não vê que aquilo está realmente matando o dia dele. Mas chega num ponto que a pessoa fala assim, a vida não faz mais sentido, né? Falando desse mês exclusivamente, que é um mês que a gente luta contra o suicídio, a gente diz, olha, a tristeza escalonar é a incapacidade de enxergar o que realmente te faz feliz. E assim, o pessoal fala de lei da atração, essas coisas, pensamento positivo vai atrair felicidade, né? Com certeza, quando você pensa positivo, você consegue, além de atrair as coisas para você, que eu acho muito interessante, você consegue resolver de maneira mais fácil. Quando eu penso positivamente que algo vai funcionar, eu libero dentro do meu cérebro vários hormônios que fazem eu ficar 75% mais rápido nas minhas decisões. Então, no dia que eu decido, olha, eu realmente vou fazer isso funcionar, eu preparo o meu cérebro e o meu cérebro está preparado para criar as possibilidades. Eu brinco muito com isso, falo, olha, se você está com dificuldade de resolver alguma coisa, fica feliz que você resolve. Uhum. Ser quem é e assumir-se e ser feliz com quem é, né? Não querer o do outro, não ver o do outro e querer para si. Exato. Muitas vezes a gente tenta assumir um papel que não nos pertence. Eu mesmo tive 6 anos da minha vida que quis assumir um papel de administrador. Revelo tranquilamente dizendo, não sou bom com cálculos, muito menos com planilhas. Então, para mim, planilhas e cálculos eram coisas difíceis a ser feitas. Quando eu aceitei que isso não era o melhor para mim, mesmo tendo feito uma faculdade na área de administração, eu peguei e falei, não, eu vou para o outro lado. Eu vou para a área da psicologia, da neurologia, da neurociência, que é uma área que eu gosto mais, e vou começar a viver diferente com isso. Foi muito rápido a mudança, mas foi muito mais prazerosa a gente poder olhar e falar assim, olha, agora eu estou fazendo exatamente o que eu amo fazer. Felicidade. Exatamente. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu agradeço.